Bom, voltamos aqui com mais um vídeo sobre holding familiar. Bom, hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante, que são os cuidados que nós devemos ter com a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, certo? Nós dissemos nos vídeos anteriores que uma das vantagens de se fazer o sistema de holding familiar é que na integralização do capital social, né, da pessoa jurídica, da holding, com os bens imóveis, há previsto na Constituição Federal a imunidade desse imposto, certo? Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter para que a gente não perca essa imunidade, né? Então, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje em específico. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as exceções e como não cair nessas exceções, ok? Então, me permita ler a redação do artigo 156, parágrafo 2º, inciso U da Constituição Federal, para que a gente possa aprofundar no estudo dele. Vamos lá. O imposto previsto no inciso 2, né, no caso o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Ok? É isso que a gente está falando. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. E aqui que é o trecho que nos interessa, que é para o vídeo de hoje. Salvo se, então, se aconteceu essa situação que eu vou ler agora para vocês, a imunidade ela cai por terra, não vai ter imunidade. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direito, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, a regra é a imunidade, né? Quando você faz a integralização do capital social com bem imóvel, a regra é imunidade. A exceção, se a atividade preponderante dessa pessoa jurídica for uma atividade imobiliária, compra e venda ou locação, a imunidade cai por terra. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, ok? Como sair disso? A gente vai tratar em outros vídeos, mas vamos continuar tratando sobre essa exceção aqui. O que seria essa atividade preponderante que está prevista aqui na Constituição Federal? Essa atividade preponderante, ela é mais esmiuçada no Código Tributário Nacional, tá bom? No artigo 36 e 37. Então, vamos passar para o Código Tributário Nacional. Eu vou ler para vocês os artigos e a gente vai discutindo aqui. Ressalvado o artigo 36 do Código Tributário Nacional. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos referidos no artigo anterior, inciso 1, quando efetuada sua incorporação, patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de capital nela subscrito, certo? Aqui está prevendo a não incidência do imposto, aqui é a imunidade sendo colocado como a regra, ok? Na integralização do capital social com bem imóvel, perfeito? E aí agora a gente vai tratar sobre a exceção, que é o artigo 37. O disposto no artigo anterior, no artigo 36, que prevê a não incidência, não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante, a mesma coisa que está na Constituição, a venda ou locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Perfeito? Então, o CTN caminha junto com a Constituição Federal. Perfeito. Aí agora a gente vai tratar especificamente sobre a atividade preponderante, né? O que vem a ser a atividade preponderante, a gente precisa saber o que é para que a gente não caia nela e perca a imunidade do TBI na hora da constituição da holding, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 37. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores ou nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Ok? Então, a atividade preponderante é quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica, ou seja, da holding, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas nesse artigo. Então, esse é a primeira exceção. Ok? O primeiro fator que excepciona a regra da imunidade, certo? Parágrafo 2º do artigo 37. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior
levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Aqui, especificamente, é a holding, porque a gente cria a holding e imediatamente após criar a holding, constituir a holding, a gente vai integralizar o imóvel, a gente vai integralizar o capital social, integralizar o capital social com o bem imóvel. Então, nos 3 anos após a constituição da holding, a gente tem que ter cuidado que a receita operacional não pode alcançar mais 50% sob risco de perder a imunidade do ITBI, ok? Então vamos continuar aqui. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição sobre o valor do bem ou direito dessa data, ok? Aqui confirma então que perde a imunidade, perfeito? Então vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de constituir a holding, porque se houver imóveis que serão integralizados, que serão passados para a holding na integralização do capital, se houver imóveis que estão alugados ou que serão vendidos dentro desse período previsto na legislação, dentro de 3 anos, vamos colocar assim, bem como se o resultado dessa locação e o resultado dessa venda equivaler a mais de 50% da atividade da receita operacional da pessoa jurídica, vai perder a imunidade, ok? Então vamos ficar ligado nisso aí. Por quê? Porque na hora de constituir a holding, todos esses fatores devem ser levados em consideração. Agora, mesmo que os seus imóveis estejam alugados e mesmo que você tenha o objetivo de vender esse imóvel dentro do período de 3 anos, ainda assim é possível fazer a holding, ok? A gente vai trabalhar essa possibilidade nos vídeos seguintes, ok? Fiquem ligados aí que a gente vai esmiuçar todas as possibilidades referentes a esse assunto, ok? Um abraço.